Boa noite, irmãos. É um prazer estar nesta noite para louvar o Senhor. Gostaria de convidá-lo a estar louvando conosco essa noite maravilhosa em que o Senhor fez para que nós estivéssemos na sua presença. Eu gostaria nesta noite de agradecer a Deus pelo privilégio que Ele me dá de estar junto aqui com a minha família, eu, minha esposa, meus filhos, louvando ao Senhor, para que o nome dele seja exaltado e seja glorificado. A gente passa tantas dificuldades em nossas vidas e quando nós olhamos para trás, nós percebemos o quanto o Senhor tem sido fiel, o quanto Ele tem nos ajudado, o quanto Ele tem estado conosco, nos abençoando, nos protegendo. E por isso eu tenho um motivo de louvar ao Senhor. Gostaria que você, nesta noite, onde você estiver, em sua casa, com seus parentes, sua mãe, seu pai, seus irmãos, você encontrasse motivos para estar louvando ao Senhor também. E o nosso grande motivo é a vida eterna que nos deu o Senhor, através do seu sacrifício lá na cruz do Calvário. Eu gostaria de perguntar para você, você tem motivos para agradecer ao Senhor nesta noite? Porque Ele é grande, Ele é Senhor, e não existe outro além dEle. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és um Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor, em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Iremos o teu nome engrandecer E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és um Deus eterno sobre toda a terra e céu. e céu. E céu. Amém. Que Deus possa receber esse louvor como um cheiro suave. Bem, irmãos, nós vamos continuar louvando ao Senhor. E esse novo louvor, ele fala do sacrifício de Jesus lá na cruz, o preço que foi pago, foi um preço muito alto. E eu me lembro que quando Jesus estava
para ser tentado, ali o inimigo ele colocou muitas dificuldades, e o inimigo, Jesus estava ali há 40 dias sem pão, sem se alimentar, e o inimigo aproveitou aquela situação e falou para o Senhor para que ele transformasse pedra em alimento, para que o Senhor pulasse do pináculo e que os anjos do Senhor viria e o salvaria. Mas também ele mostrou os reinos deste mundo, e ele disse ao Senhor que tudo ele daria aqueles reinos para o Senhor se ele prostrasse aos pés dele. E quando o inimigo mostrou os reinos do mundo, o inimigo quis declarar que o reino deste mundo não é o meu reino e não é o teu reino, que nós não somos deste mundo, nós somos salvos pelo sacrifício de Cristo Jesus ali no Calvário, e o preço dele foi muito alto, ele renunciou todas as coisas, e ele falou também na sua palavra que o servo não é maior do que o seu Senhor. Portanto, nós, como servos do Senhor, podemos declarar que nós não somos este mundo. E podemos ser renovados pela palavra do Senhor. Podemos mudar este mundo pela renovação da nossa mente. E só assim nós estaremos ou iremos experimentar qual é a boa, a perfeita e a vontade do Senhor. O Senhor pagou um alto preço. Ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós. Eu sei que foi pago um alto preço, para que contigo eu fosse um meu irmão. Ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós, e nos via redimidos no seu sangue, lutando com o combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e vencendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui e pagaremos o preço de ser só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui e pagaremos o preço de ser só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar.
Deus abençoe. Vamos ouvir agora a palavra do Senhor. Tudo começou em um jardim, o paraíso do Éden. Deus colocou o homem em um lugar de abundância, alegria e paz. Mas tudo mudou quando, ao invés de desfrutar das bênçãos recebidas, o homem preferiu seguir os próprios caminhos, afastando-se do Senhor. No entanto, Deus não foi pego de surpresa. Ele tinha um plano desde antes da fundação do mundo, um plano de redenção e amor. A cada nova fase da história, esse plano foi se cumprindo e, na plenitude dos tempos, o Pai enviou o seu Filho para cumprir uma parte fundamental desse plano. O nascimento de Jesus foi um evento importantíssimo e deve ser celebrado. No entanto, ele é apenas parte desta história de redenção. Um dos pontos altos desse plano se deu em uma celebração da Páscoa judaica. Após o seu ministério, Jesus morreu e ressuscitou, e sua morte e ressurreição deram um novo significado à Páscoa. O plano havia se cumprido. A antiga aliança foi substituída por uma nova aliança, completa e definitiva. É isso que a Igreja de Cristo celebra todos os anos. É isso que hoje estamos celebrando, o cumprimento da promessa do Senhor, do seu plano redentor, um plano de amor a todos os que nele creem. Venha conosco, vamos continuar louvando o nosso Deus por tão grande amor. Deus Santo Filho sem pecar foi enviado para levar o peso que era todo meu e se tornar Cordeiro de Deus. O seu presente de amor foi rejeitado pelos seus, humilde rei nada falou, e assim se fez Cordeiro de Deus, Cordeiro de Deus, tão puro és, vou te adorar. Exaltar, com sangue vem lavar meu ser, meu Cristo és Cordeiro de Deus. Perdido estava sem saber, mas me atraíste a teu ser. E hoje sou um servo teu, pra teu louvor
verdadeira Páscoa. Isso mesmo! Hoje nós estamos aqui para falar sobre a Páscoa, a verdadeira Páscoa. Mas me contem aqui, o que é que vocês acham que as pessoas por aí pensam e iriam responder quando a gente perguntasse o que você se lembra a respeito da Páscoa? Ovo de chocolate. Bolo de chocolate. Tem até coelhinho feito de chocolate. Na internet, na TV e nas lojas só se vê chocolates. Isso mesmo, mas hoje nós estamos aqui para falar para vocês que isso está errado. Os valores estão todos invertidos. Páscoa é um dia que não é para celebrar um coelho, mas um cordeiro, o Cordeiro de Deus. Páscoa é uma palavra hebraica. Quem sabe me dizer o que ela significa? Passagem ou liberdade? Muito bem! A Páscoa foi feita para comemorar a libertação do povo de Deus do Egito. A Páscoa nos lembra sobre o sangue do Cordeiro. Ele era morto e o seu sangue foi passado nos umbrais das portas. Isso simbolizava que aquela família era temente a Deus e eles poderiam então salvar os seus primogênitos da morte. Isso aconteceu com o povo hebreu. E hoje, a Páscoa, para nós cristãos, é para lembrar o sangue de Jesus Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, que nos purifica de todos os pecados. O principal objetivo da Páscoa, antigamente, era lembrar e comemorar a libertação de Israel, até que Jesus se fez carne, habitou no meio de nós e entregou o seu sangue na cruz. Não foi um coelho, nem chocolate que nos purifica dos nossos pecados. Foi Jesus, o próprio Cordeiro de Deus, com o seu sangue que nos salvou. Foi Cristo na cruz do Calvário que nos fez verdadeiramente livres. E agora, nem o mal e nem a morte podem nos vencer. Nós podemos gritar para quem quiser ouvir que Jesus nos libertou. Somos livres para adorar o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É nossa missão pregar essa verdade para que todos saibam que Jesus morreu, mas que na Páscoa Ele ressuscitou. Ele está vivo aqui no nosso meio, pode viver nos nossos corações. É ao Cordeiro quem nós devemos adorar e nem um coelhinho. Afinal, ele é um mamífero, ele nem bota ovos. A verdadeira Páscoa não é ovo, não é chocolate. A verdadeira Páscoa é compartilhar do grande amor de Jesus com todos aqueles que nós conhecemos. A Páscoa é liberdade e tudo bem se deliciar com chocolate. A gente só precisa lembrar que essa Páscoa vai muito além desses ovos. Nós precisamos nos unir para adorar e louvar unicamente a Jesus. O doce mais doce, a nossa alegria e o principal motivo da nossa verdadeira Páscoa. Jesus, Ele é o Cordeiro Pascal.
és um só em mim. Este é o meu mandamento pra vós, até meu reino Olá pessoal, estamos aqui em mais um domingo para celebrarmos o nome do nosso Senhor, para aprender um pouco mais das Escrituras. É um dia dedicado, como vimos até agora, à lembrança sobre a obra de Cristo, a cruz, a morte, a ressurreição do Senhor. E queria convidar você para uma reflexão. É um dia em que nós separamos para falar sobre uma das datas mais importantes da história da igreja e da humanidade. Não há certeza no calendário se batem as datas do nosso calendário com o calendário da época, se foi nessa época mesmo. Esse não é o intuito. O intuito é falarmos sobre aquilo que de fato significa a obra do Senhor efetivada lá na cruz do Calvário e a sua ressurreição, né? Um ato de sacrifício e de amor da parte do Senhor que nós então celebramos no dia de hoje. Mas antes de entrarmos em algumas das lições propostas para hoje, eu queria fazer uma breve reflexão com vocês sobre algo interessante. Vocês já perceberam como pais e mães podem ser extremamente rígidos, bravos, se descabelar para fazer o seu filho andar nos trilhos e ao mesmo tempo serem super apaixonados pelos seus filhos? Não é difícil encontrarmos mães que saem por aí gritando, querendo dar uns tapas no filho e de repente o que elas mais querem é abraçá-lo, beijá-lo, tê-lo por perto e não soltar mais. Os filhos acham que os pais são duros demais e às vezes realmente o são, mas no fundo os pais querem os seus filhos perto e querem eles protegidos. Não querem que eles sofram, não querem que eles passem por situações difíceis. Eu sei que há exceções e fica aqui minha solidariedade a todos aqueles que não tiveram um bom relacionamento com seus pais, sofreram abusos de todos os tipos. Não é a intenção aqui falar dessa exceção, mas é falarmos daqueles que de fato se preocupam com os seus filhos. A regra geralmente é que pais e mães tenham um grande amor pelos seus filhos e ao mesmo tempo sejam profundamente rígidos com a educação e com as correções. A questão, irmãos, é que todo o processo de educação passa por essa tensão. É ilusão acreditarmos naquela visão romântica de que pais e mães podem ser 100% pacientes. Eu falo pais e mães, mas eu sei que existem pessoas que exerceram o papel de pais e mães, de educadores, e passam pela mesma situação. É ilusão imaginarmos que é possível ser 100% paciente o tempo todo e os filhos serem 100% obedientes o tempo todo. Sim papai, sim mamãe, sim vovô, sim vovó, sim professora, né? Pode acontecer de haver um pai super paciente, uma mãe super paciente e uma criança muito boazinha. Mas de uma forma ou de outra, a tensão é inevitável, até para aquelas que são super educadas, boazinhas, e tem uma personalidade mais tranquila.
Quando a gente diz não para um filho, para alguém que estamos educando, né, nós criamos um ponto de tensão. O não é um ponto de tensão. Quando nós orientamos a mudança de comportamento, criamos um ponto de tensão. Ser firme, quando há algum tipo de resistência, também é um ponto de tensão. Até mesmo quando nós mudamos a nossa entonação de voz, repetimos as instruções, né, punimos uma desobediência, criamos um ponto de tensão que às vezes pode ser visto como contraditório pela criança. Você diz me amar, mas não permite que eu faça isso ou aquilo. Eu digo criança, mas isso também se aplica a adolescentes e jovens. Essas e outras ações são fundamentais no processo de educação. Essa tensão de dizer sim, de dizer não, de corrigir, de disciplinar, não necessariamente é oposta ao amor. Bom, tudo bem, mas por que nós estamos falando disso se hoje o tema é Páscoa? Nós chegamos a mais um livro, mais uma carta da série Minha Alma Anseia por Ti. E hoje nós vamos estudar a carta de Paulo aos Coríntios, a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Nessa carta, nós temos exortações importantes, né? O apóstolo foi rígido na instrução da igreja de Corinto. E, ao mesmo tempo, ele adverte como um pai a igreja a respeito do seu comportamento, a sua falta de crescimento, exorta aqueles que andavam em práticas erradas, orienta a cada um deles a respeito de temas importantes que já deveriam ser praticados por eles e não eram praticados ainda, apesar do tempo de conversão. É nessa carta também que ele apresenta um belo texto, talvez o mais belo texto a respeito do amor. É interessante, né? Porque ele fala tanto daquilo que é importante de ser mudado, né? Fala da disciplina, da correção, e ele apresenta também um belo texto sobre o amor, né? Ele apresenta o amor como um caminho de esperança, né? Essa tensão entre o amor e a disciplina faz parte também, não somente da vida de pais e filhos, mas também da vida dos cristãos, na sua relação para com Deus. Veja comigo, você não precisa abrir, mas eu vou ler alguns textos, só vou pedir para você abrir lá mais para frente no capítulo 15. Mas no início da carta, olha o que Paulo diz. Eu, porém, irmãos, não pude falar a vocês como a pessoas espirituais, e sim como a pessoas carnais, como crianças em Cristo. Eu lhes dei leite de beber, não pude alimentá-los com comida sólida, porque vocês ainda não podiam suportar. Olha que coisa, né? Nem ainda agora podem, porque vocês ainda são carnais. Porque se há ciúmes e brigas entre vocês, será que isso não mostra que são carnais e andam segundo os padrões humanos? Paulo foi direto ao ponto, sem rodeios, sem mimo. Ele disse, olha, vocês não são maduros. Deveriam ser, mas não o são. A prática de vocês mostra que vocês são mimados. Vocês são crianças em Cristo. E quando ele age com essa autoridade e não com autoritarismo, ele está demonstrando o seu amor para com aquele povo. É difícil entendermos dessa forma, mas sim o é. Né? Quando nós somos diretos com os nossos filhos, falamos sobre aquilo que de fato eles estão fazendo de errado, nós não estamos fazendo simplesmente porque nos preocupamos conosco, mas porque nós nos preocupamos com eles. Agora, Paulo foi até mesmo mais duro no capítulo 4, verso 21, quando ele diz, o que vocês preferem? Eu preciso ver vocês, mas o que vocês preferem? Que eu vá até vocês com um chicote, com uma vara, ou com um amor e espírito de mansidão? É quase que uma ameaça, né? Se não houver mudança, eu vou chegar falando tudo novamente. Eu vou corrigi-los como se eu estivesse chicoteando a sua alma, para que vocês voltem para o caminho. Nós precisamos resgatar essa tensão na nossa vida de fé. Nós precisamos aceitar a correção e a disciplina, aceitar e desfrutar também do amor de Deus. O tema nosso hoje, do nosso estudo, é amor e sacrifício. E aí nós vamos falar sobre algumas questões importantes. Eu vou dividir em 2 textos diferentes, porque como nós estudamos a carta, existem princípios na disciplina de homilética que fala sobre a pregação, que cria-se algumas regras específicas. Nós estamos fugindo um pouco dessas regras teóricas, porque quando falamos de um livro, nós precisamos abordar mais de um texto, ou às vezes sair fora desse padrão básico de estrutura de sermão em 3 pontos, por exemplo. Então eu vou usar 2 textos, como eu fiz na semana passada falando sobre Ageu e Zacarias, para argumentar a respeito do tema amor e sacrifício.
Então, nosso objetivo é ver aquilo que Paulo falou sobre a obra do Senhor, o alto preço pago e as implicações de sua obra. Eu vou dividir em duas partes. Primeiramente, vou falar sobre a veracidade da obra de Cristo e depois vou falar sobre os fundamentos e as consequências dessa obra do Senhor. Então, abra lá no capítulo de número 15 de 1 Coríntios. 1 Coríntios 15, versos 1 a 8. Irmãos, em todo tempo, nós lidamos com pessoas que abandonam o Evangelho. Essa semana, recebi a notícia de um pastor que abandonou o seu ministério e seguiu um outro caminho religioso. E aqui nós não estamos para julgar o coração de ninguém e nem as ações de ninguém. A única coisa que nós precisamos entender é que as razões para uma pessoa abandonar os caminhos da fé, elas podem ser variadas. Entretanto, há questões importantes e que Paulo vai trabalhar aqui para provocar os seus ouvintes a refletirem sobre a sua própria vida com Deus. Porque a obra do Senhor é verdade independentemente de eu e você acreditarmos ou não. A primeira coisa que ele fala, lá em capítulo 15, versos 1 e 2, é o seguinte: irmãos, venho lembrar-lhes o evangelho que anunciei a vocês, o qual vocês receberam e no qual continuam firmes. Por meio dele, vocês também são salvos, se retiverem a palavra assim, tal como a preguei a vocês, a menos que tenham crido em vão. Então, irmãos, a veracidade da obra de Cristo se revela na experiência individual de conversão. O fato de as pessoas crerem ou não no Evangelho não o torna mais ou menos verdadeiro. Ele é a verdade. Contudo, somente os que creem em Cristo de verdade e em sua obra experimentam as grandezas de suas promessas. Levado em conta as devidas proporções, eu posso dizer para uma pessoa que um filme, uma série ou uma comida é muito boa, né? A pessoa pode ou não querer experimentar, ou pode experimentar e não gostar. Fatos como paladar, gosto musical ou preferências cinematográficas variam de pessoa para pessoa, mas isso não ocorre com o Evangelho. A obra de Cristo é a verdade, mas somente os que nela creem e a experimentam, desfrutam de tudo aquilo que ela proporciona. Paulo está chamando a atenção dos seus ouvintes para que reflitam a respeito da própria fé. A pergunta que eu faço é: há em você uma consciência plena de que Jesus é o caminho? Você crê nos feitos do Senhor em toda a história e crê que Ele voltará para um tempo de justiça, paz, amor e abundância? Para os que creem, o Evangelho é poder de Deus e a esperança e a força para vivermos enquanto estamos nessa vida. Para os que não creem, o hoje é a única recompensa que possuem. O apóstolo recorre a duas bases outras duas bases que comprovam a veracidade da obra de Cristo. A primeira se dá na conversão, na individualidade, naquilo que nós experimentamos do Senhor. A segunda se dá a partir do testemunho das Escrituras. Olha o que ele diz nos versos 3 e 4. Antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. E foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Esse texto de Paulo gerou na história muitas das confissões dos credos apostólicos ou dos credos da igreja, porque é exatamente a confiança nas Escrituras que se torna uma das bases para crermos na veracidade da obra de Cristo. O mesmo raciocínio usado para a questão da conversão e da fé, que cada um deve ter em Cristo, é usado também para as Escrituras, para nós cristãos. Se a Bíblia diz, então é a verdade. O problema, irmãos, é que temos visto muitas pessoas não dando à Bíblia o devido valor como foi no passado. Houve momentos na história em que os não cristãos rejeitavam a Bíblia, mas a respeitavam. Mas houve também momentos da história em que a Bíblia foi rejeitada e os cristãos perseguidos. O problema, irmãos, é que nós vivemos um tempo em que a Bíblia é, por muita gente, inclusive por cristãos, apresentada como um livro sem valor espiritual, apenas com algum valor histórico,
talvez, né? Tratam como um livro qualquer. Quer ver? Eu vou dar um exemplo para você. Eu não sei se já aconteceu, eu ouvi a história de uma pessoa, e na verdade eu presenciei, né? E a pessoa me disse o seguinte: puxa, eu dei o presente para tal pessoa, e tal pessoa desprezou esse presente, né? Deixou ali jogado. Então imagine que você compre algo muito valoroso para a sua esposa, para o seu marido, para o seu filho, para um amigo, e essa pessoa despreze aquilo que você deu. Se nós não tratamos a Escritura, a palavra de Deus, com o devido valor, que razão há para crermos que somos cristãos de verdade? Porque a base da nossa fé não é só a experiência, mas é aquilo que Cristo deixou revelado na sua palavra. Segundo as Escrituras, Cristo morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou. Isso não é um mito, isso é um fato. Esse fato não deixa de ser verdade porque algumas pessoas não creram ou não creem. O apóstolo faz uma provocação mais adiante que eu resumirei da seguinte forma: se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa fé, a nossa pregação. E não temos esperança, porque se a nossa esperança se limita a essa vida, nós somos pessoas miseráveis. Pode ler depois, quando você quiser, o capítulo inteiro, o capítulo 15. É interessante porque 1 Coríntios é super rica. No capítulo 11 nós vemos a instrução sobre a ceia, no capítulo 13 uma ode ao amor, né? E o capítulo 15 traz um tema fundamental sobre a obra de Cristo na cruz, a sua ressurreição. Ou cremos e vivemos as Escrituras, ou tudo o que fazemos é correr atrás do vento. Paulo convida os seus ouvintes a crerem na obra de Cristo. E a veracidade da obra de Cristo se prova pela nossa conversão, pelo que as Escrituras revelam, e também por um outro fator. É provada pelo relato das testemunhas oculares. Às vezes as pessoas... Eu me lembro de uma vez em que não havia internet, eu estava num retiro cristão com alguns irmãos, e eu contei a história de um jogador de basquete que tinha feito uma manobra lá para fazer uma enterrada lá na cesta, e eu contei como foi, e as pessoas começaram a rir de mim. E quando elas começaram a rir, eu disse: não, mas eu vi. A pessoa duvidou da minha palavra. Só que hoje com a internet é fácil você digitar e encontrar exatamente aquilo que o rapaz fez. Mas houve um tempo em que era necessário que nós confiássemos na palavra um do outro. Se a gente analisar não somente a Bíblia, mas também a lei, existem remédios sociais e espirituais, se assim a gente pode dizer, de combate ao falso testemunho, à difamação, até mesmo à denunciação caluniosa. Você não pode registrar uma denúncia de um crime se aquilo não ocorreu. Hoje em dia se fala muito sobre uma lei que deveria ser criada contra as fake news. Mas se a gente olhar para os 10 mandamentos, nós veremos a condenação do falso testemunho. O fato de estar na lei de Moisés fazia com que os judeus verdadeiros procurassem não se desviar da verdade. Havia aqueles que se desviavam? Sim. No entanto, irmãos, Paulo afirma que muitas pessoas viram a morte e a ressurreição de Jesus. Olha o que diz lá nos versos 5 a 8. E apareceu a Cefas, no caso Pedro, e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria ainda vive, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, e mais tarde por todos os apóstolos. Por último, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Se hoje está difícil, irmãos, confiar nas pessoas, o que Paulo está nos deixando claro aqui é que muitas pessoas, não foi uma, não foram 2, nem 3, nem 12, mas muitas pessoas que ainda viviam na época em que ele escreveu a carta, eram testemunhas oculares da obra do Senhor Jesus, do seu sofrimento, da sua morte e da sua ressurreição. Aliás, irmãos, esse método é utilizado em toda a história bíblica e também na história secular.
Na Bíblia nós vemos lá em Hebreus o autor falar sobre uma grande nuvem de testemunhas. E o fato, irmãos, é que a tradição oral, ela tinha um poder grande, né? Muito do que se tem da história hoje vem dessa ferramenta. Então a obra de Cristo se prova na vida daqueles que experimentaram, na palavra de Deus que está estabelecida e nós temos que crer nela, e também na profissão de fé destas pessoas que experimentaram a vida ao lado do Senhor. É isso que Paulo está chamando a atenção. Apesar desses três, existe ainda um argumento maior que está conectado a todos eles, revelado nas Escrituras, que é o testemunho do próprio Cristo a respeito de si mesmo e de sua missão. Ele disse que é o caminho, que Ele é a verdade, que Ele é a vida. Ele diz também que Ele é a ressurreição e a vida, e ainda diz que aquele que nele crê não morrerá, mas viverá, fazendo uma referência à vida eterna. Irmãos, a obra de Cristo é a verdade, e nós precisamos crer nessa verdade. E agora nós passamos para o segundo ponto, onde nós falaremos sobre o fundamento e as consequências da obra de Cristo. E aqui eu queria convidar uma pessoa especial, que não está aqui em 1 Coríntios, mas é um dos apóstolos. Queria chamar aqui o apóstolo João, para fazer uma leitura para nós daquilo que ele deixou registrado nas suas obras. E talvez você conheça essa obra de João, onde ele diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Irmãos, nós vivemos um tempo em que o amor não é compreendido em sua plenitude. Falamos de amor apenas como um sentimento, mas ele é, antes de mais nada, um ato. Um valor que se manifesta em atos de generosidade e bondade. E acima de tudo, irmãos, o amor é a essência de Deus, o fundamento de toda a sua obra. Deus é amor e os seus atos são um reflexo de sua essência. 1 João, ainda o apóstolo aqui presente com os seus textos, capítulo 4, versos 8 a 11, diz o seguinte: quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Ele se sacrificou por nós. Amados, se Deus nos amou de tal maneira, nós também devemos amar uns aos outros. Irmãos, o fundamento da obra de Cristo é o amor. Ele é apresentado em toda a Escritura como algo que deve nortear a vida do cristão. A obra de Cristo alcança as pessoas pelo amor e impacta as suas ações, as ações dessas pessoas que são alcançadas pelo Evangelho. É isso que nós veremos agora como consequências da obra do Senhor. E a grande consequência da obra do Senhor também vai ser iniciada aqui pelo apóstolo convidado, apóstolo João, que se inseriu aqui no texto de Paulo, mas daqui a pouco voltaremos para 1 Coríntios. Nós conhecemos João 3,16, mas também deveríamos conhecer 1 João 3,16, que diz o seguinte: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, portanto, também nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. E ele diz ainda no Evangelho capítulo 13, Evangelho de João, versos 34 a 35, eu lhes dou um novo mandamento, mencionando palavras de Jesus, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros, nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. Irmãos, as pessoas são impactadas por um amor que não conheciam. Deus prova o seu amor em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Isso está lá em Romanos, capítulo 5, né? O apóstolo Paulo voltando à cena aqui. E ele revela esse amor em pequenas porções, ao conceder ao homem a capacidade de amar e de experimentar o amor recíproco entre os humanos, entre as pessoas. Além disso, nós experimentamos esse amor a partir de uma consciência que nós vamos adquirindo pouco a pouco
de Deus, né? Daquilo que nós temos no nosso relacionamento com Deus. Mas nós vemos, basicamente, em momentos específicos, esse amor se manifestando em pais que amam os seus filhos, em filhos que amam os seus pais, em relacionamentos de amizade. Você tem um amigo querido que às vezes bate aquela saudade, né? Nós experimentamos esse amor e às vezes recebemos esse amor em atos de bondade, de carinho. Existe isso no relacionamento conjugal. E existe isso em atos de caridade, de ação social, em que nós nos sensibilizamos, nós experimentamos porções desse amor, mas o amor é muito maior do que isso que nós experimentamos. Todas essas formas de amor ainda são parciais. O amor é muito mais profundo do que nós podemos imaginar. No texto que Paulo escreve, ele tenta relatar da melhor maneira possível, e agora nós vamos para o capítulo de número 13, e nós conseguimos então compreender um pouquinho daquilo que é eterno, como eterno é o nosso Deus. Eu quero que você abra lá em 1 Coríntios 13, e ali nós vamos fazer apenas algumas observações, não vamos analisar o texto todo, mas é só para chamar a sua atenção, para que conheça um pouquinho mais. Abra lá em 1 Coríntios 13, estou abrindo aqui também, que fechou, 1 Coríntios 13. Ótimo. Versos 1 a 3, ele diz assim, ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, isso de nada me adiantará. Tudo que ele menciona aqui pode ser usado como prova de amor. Mas se nós fizermos essas coisas sem o amor, essas coisas de nada valem. Irmão, sabe por quê? Porque o amor é maior do que todos os atos de bondade, todos os recursos e do que todo o conhecimento. Não há forma de se substituir o amor. Não há dinheiro, nem conhecimento, nem religiosidade, nem caridade que substitua um ato verdadeiro de amor. Hoje o que mais vemos são crianças e adultos desajustados, crianças, jovens e adultos, porque não tiveram o amor. Gente pobre e rica. Alguns tentam suprir a falta de amor com dinheiro, com viagens, ou até mesmo com uma liberdade. E aí não importa se é rico ou se é pobre, se não há amor na educação, nós crescemos deficientes. E quando eu falo deficiente, não é de maneira pejorativa. Crescemos com algo que nos falta. Porque o amor é fundamental. Seja na riqueza ou na pobreza, a criança precisa de amor. O jovem precisa de amor. Um amor que ande lado a lado com a disciplina. Pais devem se sacrificar pelos seus filhos, mas amar os seus filhos. Não adianta conceder a ele um carro quando fizer 18 anos, o melhor celular quando tiver 12 anos, se não tiver amor. Pode fazer tudo isso, desde que a base seja o amor. É isso que Paulo está falando aqui. Nós vemos igrejas grandes, ricas, com líderes famosos, e também vemos ministérios sem sucesso humano. Mas se essas igrejas não promoverem o amor de uns para com os outros, de nada adianta. Somente pelo amor de Deus em nós e através de nós seremos capazes de impactar as pessoas. É isso que Paulo diz. As pessoas vão reconhecer vocês pelo amor. João diz, os outros vão reconhecer vocês pelo amor. De nada adianta vivermos com Cristo estampado em nossas camisas e nem nas nossas canções, se o amor não for prática diária. Irmãos, o amor transforma o coração e se manifesta em atos objetivos, conforme veremos aqui nos versos 4 a 7.
diz o seguinte: o amor é paciente, é bondoso, não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso, não se conduz de maneira inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Quando a gente vê essa lista, a gente tem que pensar em duas coisas pelo menos. Essa lista que demonstraria a forma que, na verdade, nós demonstraríamos o amor através dessas atitudes, pode ser algo inatingível. E sim, o é. Porque quando nós falamos do amor, nós estamos falando do Senhor, da essência de Deus. E Deus é perfeito. E Ele pratica essas coisas, porque está na sua essência. Eu e você não, nós somos imperfeitos. Agora, o fato de uma coisa ser inatingível em sua plenitude, não deve fazer com que nós recuemos e não procuremos viver ao máximo dentro delas. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo habita na vida do cristão justamente para conduzi-lo ao crescimento, à mudança. A paciência é algo que pode ser desenvolvida. Talvez nós não sejamos pacientes o tempo todo, mas podemos cada dia mais aprender a ser pacientes e demonstrar o amor de Deus a partir disso. A bondade também pode ser praticada. O amor não é um sentimento, ele não se limita a um sentimento, ele também o é, mas ele é muito mais ação, decisão. Deus decidiu enviar o seu filho decidiu assumir um corpo humano para pagar o preço que era meu e seu. A humildade se aprende, a gentileza se exercita, o perdão é uma ordem, se cumpre, a justiça se busca. Irmãos, o amor é sacrifício, ele tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Nós podemos aprender, pela presença do Senhor nas nossas vidas, a viver um pouquinho desse amor como Ele viveu. E por fim, o amor ele é eterno e perfeito. Nós leremos apenas os versos 8, 12 e 13. O amor jamais acaba. Havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Verso 12. Porque agora vemos como num espelho de forma obscura, depois veremos face a face. Agora meu conhecimento é incompleto, depois conhecerei também como sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, esses três, porém, o maior deles é o amor. Irmãos, a obra de Cristo é verdadeira. O seu fundamento é o amor. E tudo que fazemos como consequência dessa grande obra em nós é apenas parte daquilo que experimentaremos na volta de Cristo. O amor é eterno, está acima dos nossos atos de bondade, acima dos nossos dons e capacidades, acima de nós, acima de mim e de você. O amor é perfeito, como perfeito é o nosso Deus, mas ele também é profundo, infinito, muito maior do que nós podemos imaginar. Apesar de limitados, o Senhor nos permitiu ver e experimentar o amor em múltiplas formas, mas de todas elas, a maior prova de amor está na pessoa e obra de Cristo Jesus, o Filho de Deus, que estava em comunhão com o Pai e abriu mão de sua glória para se fazer carne e habitar entre nós. Ele sofreu as dores que eram minhas e que eram suas, a punição que era nossa, simplesmente para provar o seu amor. O sacrifício é uma das formas mais belas de amor. Tanto é que nós vemos obras cinematográficas. Nessas obras, a tentativa de mostrar um heroísmo de personagens que dão as suas vidas no lugar de outras pessoas. Só que essa é simplesmente uma forma simplista, porque o resultado da obra desses heróis do cinema são apenas a vida aqui. Jesus é o herói da nossa história, pois não morreu por uma causa qualquer, mas o seu amor o levou a morrer para nos dar uma vida eterna e abundante, uma esperança renovada. Esse amor deve nos impactar e nos ensinar
a amar também as pessoas ao nosso redor por meio de atos de bondade, de perdão, de humildade, gentileza e também sacrifício. Um pai pensa assim pelos seus filhos, uma mãe pensa assim, daria a vida pelos seus filhos, mas daria a vida por esta vida. Se eu der a vida pela minha esposa e pela minha filha, ou pela minha mãe, pelo meu pai, eu estou dando uma vida em troca de uma vida humana. O Senhor deu a sua vida para resgatar todos aqueles que reconhecerem-no como seu Senhor e Salvador para uma eternidade de glória. Por mais que as recompensas nem sempre sejam na medida do sacrifício e do amor que nós oferecemos, o Senhor nos chama para seguirmos os passos de Cristo. Ele chama você hoje para crer na sua obra, experimentar a sua obra, crer nas Escrituras, crer na palavra das testemunhas reveladas aqui na sua obra. Ele te chama para reconhecer o amor como essência de Deus. E nada do que fazemos pode ser maior do que o amor, porque o amor é eterno, ele é perfeito, e ele se manifesta em pequenas porções. O que vemos hoje nós vemos no espelho, nós vemos em parte, mas um dia nós veremos face a face o amor na pessoa do nosso Senhor Jesus. Que neste dia nós respiremos, demos um passo atrás, ajoelhemos e lembremos de que nele nós temos esperança, de que nele nós temos a experiência do verdadeiro amor, e que por ele nós devemos viver, amando o Senhor através do amor às pessoas que estão ao nosso redor, mesmo sabendo que não será fácil. É o desafio que ele nos faz hoje, que a morte e ressurreição de Jesus seja verdade na sua vida, e que as consequências dessa obra sejam vistas nas nossas vidas. Oremos. Pai, nós te louvamos e te agradecemos pelo privilégio e oportunidade de estarmos aqui reunidos, de maneira virtual, mas debruçados nas tuas promessas, nas Escrituras. Ajuda-nos, ó Pai, a entendermos e a valorizarmos a obra de Cristo Jesus como verdade nas nossas vidas. Que ela impacte cada um de nós através do amor manifesto na figura de Cristo Jesus, na pessoa e obra de Cristo Jesus, e que possamos viver neste mundo tão carente, a partir de um amor verdadeiro, de ações de bondade, de sacrifício, de perdão, gentileza, humildade e paciência, para que o mundo creia que o Senhor é o único caminho, que Cristo é o único caminho. Obrigado, Pai. Aceita a nossa adoração agora, porque sabemos que tudo o que fazemos, tudo o que temos, só tem sentido se fizermos no Senhor, em amor, para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém e amém. Fica com a gente até o fim. Nós teremos mais um tempo de louvor, de uma apresentação, e obrigado por estar aqui participando deste culto. Deus abençoe. Glória a Deus, vamos louvar o nosso Senhor de todo o nosso coração, com essa alegria, né? Fazendo com que o nosso ser, todo o nosso ser, louve ao Senhor. Vamos fazer a nossa alma cantar ao Senhor nesse momento. Louve de todo o coração. Minha alma canta ao Senhor, ao Senhor, seu nome adorarei. Bendiga todo o meu ser, ao Senhor, seu nome adorarei. Continue. O sol nasceu, surgiu um novo dia.
Obrigado, Senhor, por abrirmos nossos lábios, cantar de todo o nosso coração, de todo o nosso ser, como alma, espírito, louvando ao Senhor, ó Deus. Obrigado, ó Pai, por podermos abrir os nossos lábios. Obrigado porque o Senhor cuida, ó Deus, do teu povo, da tua criação. Somos gratos, ó Pai, por saber que quando o dia aqui findar, nesta terra, nós estaremos contigo, louvando de todo o nosso coração, alegres. Obrigado, Deus. Continue, ó Deus, conosco. Cuide do teu povo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, Deus abençoe. Seu corpo está, todos pensavam, acabou, até chegar o dia em que ele da morte ressurgiu e em vitória renasceu, livrou-me dos pecados meus. Hoje ele é meu e dele sou, seu sangue sobre mim ficou. Desde a criação Deus já amava todos nós, sim, planejou vir nos salvar, nossas lágrimas secar, e aqueles que não sabem para onde devem ir, como um pastor vem nos salvar, sua vida entregar. Seu amor venceu, Jesus viveu, morreu por mim, sofreu amando até o fim, ele hoje vivo está. O seu amor venceu, o seu túmulo se transformou num lugar de esperança, amor, Jesus ressuscitou. Sentiu a nossa culpa e dor, levando aquela cruz, as sortes do seu corpo, sim, seu sangue derramou. Momento de provar o amor por todos nós, Jesus mostrou o seu perdão por todos que o disseram não. seu amor venceu, Jesus viveu, morreu por mim, sofreu amando até o fim, ele hoje vivo está. O seu amor venceu, o seu túmulo se transformou num lugar de esperança, amor, Jesus ressuscitou. Aleluia.